humildade, liberdade interior. A humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. Magnificente, o sol cada dia oscula a face do pântano, sem reclamar contra o insulto da lama. A flor, sem alarde, incensa a glória do céu. Filtrada na aspereza da rocha, a água se revela mais pura e, em seguida, as grandes calamidades, a colcha de erva cobre o campo, a fim de que o homem recomece a lida. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana doentios enquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito, em trânsito nos carreiros evolutivos e, apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Sob o fascínio de semelhante negação, ergue azorragues de revolta contra todos os que lhe inclinem o espírito ao aproveitamento das horas, já que, sem o clima da humildade, não se desvencilha da trama de sombras a que ainda se vincula no plano da animalidade, que todos deixamos para trás após a auréola da razão. Possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica, da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica, a se exprimirem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana
em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. Quem retrata em si os louros dessa virtude, quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir, a benefício de todos, assimilando desse modo a bênção do equilíbrio. E substancializando a manifestação das leis divinas, que jamais alardeiam as próprias dádivas. Humildade não é servidão, é, sobretudo, independência, liberdade interior. Humildade não é servidão, é, sobretudo, independência, liberdade interior, que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para frente, sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é olvidar, esquecer todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. Refletindo-a do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Livro Pensamento e Vida, Editora FEB, capítulo 24, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nós precisamos trabalhar cuidadosamente a humildade na estrutura do pensamento, na organização das palavras e na movimentação das ações, dos atos. Em havendo humildade, dificilmente magoamos alguém, ferimos alguém, maltratamos alguém, porque a humildade, pelo contrário, vai gerar piedade, compaixão, e a piedade e a compaixão irão preceder a caridade, o perdão das ofensas. A caridade não tem contraindicação. O perdão das ofensas, o esquecimento de todo o mal, cria saúde, organiza recursos, ajunta recursos dentro de nós, no sentido da manutenção dos minutos futuros, das horas que virão e dos dias que chegarão. Nós precisamos trabalhar a humildade de coração. Por isso que Jesus começa o Sermão da Montanha, que está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 3, exaltando os humildes de coração. Quando ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Hoje, nós sabemos, com as instruções dos Espíritos, que o reino dos céus é dentro de nós. Esses recursos sagrados, das virtudes construídas ao longo do tempo, darão toda uma estrutura sólida a esse reino dos céus, a esse reino de Deus dentro de nós.
onde nós estivermos, estaremos bem. Não importa se estamos no corpo de carne ou fora dele. Mas é preciso que valorizemos a humildade de coração. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Ou seja, com a humildade de coração, nós teremos facilidade para meditar, para pensar, para avaliar e criarmos assim os recursos equilibrados das palavras e das ações, uma vez que o pensamento estará estruturado no bem. Somente com humildade poderemos edificar o bem no pensamento, nas palavras e nas ações. Sem humildade, nós fugimos desses caminhos seguros, da bondade, da simplicidade, do trabalho, da renúncia, do prazer em servir, porque sem humildade nós ficamos vaidosos, nós ficamos egoístas mais ainda, nós ficamos nos apoiando o tempo todo, estaremos nos apoiando o tempo todo na vaidade, no orgulho, e colocaremos tudo a perder, considerando os comprometimentos que surgirão com as ações do orgulho. Nós precisamos valorizar a humildade, essa humildade de coração, essa humildade que, como diz o Emmanuel, ela gera a liberdade interior. A liberdade interior apoia-se na humildade de coração. Ora, que teremos a perder em agindo com humildade? Só teremos a ganhar.